9 em cada 10 empreendedores dizem que o seu mercado está saturado. Mas eu vou te dizer que isso não é verdade e que a solução está na marca. Vamos lá. Eu tenho reuniões comerciais quase que diariamente na minha consultoria de branding. E a maioria dos empreendedores que vem falar com a gente, dos empresários, até mesmo dos diretores de marketing, eles falam: o meu mercado é saturado, o meu mercado é comoditizado. E de fato, existem mercados saturados, existem mercados comoditizados, mas não é a maioria. O que acontece é que provavelmente você não está trabalhando bem a sua marca. Você não está trabalhando bem a sua diferenciação. E isso é muito mais fácil de ser feito do que você pode imaginar. Vamos lá. Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, quando a gente fala de diferenciação, nós estamos falando de duas coisas: posicionamento e proposta de valor. Então, o posicionamento ele vai estar separado ali em pontos de paridade. Então, aquilo que você tem de igual ao seu concorrente e aquilo que você tem de diferente, que são os pontos de diferença. Esses pontos, eles vêm justamente da proposta de valor. E a soma deles com o público-alvo é o seu posicionamento. E o que é que eu tenho a te dizer? Quando você diz que o seu mercado está saturado, que você é igual aos seus concorrentes, que é um mercado canibalizado, comoditizado, que todo mundo só olha preço, o que é que você está me falando? Você não tem o suficiente desses pontos de diferença. Você simplesmente tem uma marca igual a todas as demais. O que você está oferecendo é o que todo mundo oferece. Então, se você está participando de um mercado onde na sua oferta só tem atendimento, preço, prazo ou outras coisas que os teus concorrentes também falam, você não vai ter o suficiente dos pontos de diferença. E aqui, quando o cliente olhar para a sua proposta, quando o cliente olhar para a sua oferta, não vai ter diferença nenhuma dos concorrentes. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai para onde ele é mais sensível, que muitas vezes é preço ou prazo. E aí realmente, o seu mercado vai parecer saturado, porque você está concorrendo com bases que o seu concorrente também oferece. E como é que você faz para criar esses pontos de diferenciação? Quando você vai pensar nisso, não precisa ser algo que só você tenha. Não é necessário, isso é um mito. Mas é importante que seja algo que seja mais atrelado a você, mais atrelado à sua marca, mais atrelado à sua oferta. Então vamos supor, você está num mercado de seguradoras onde está todo mundo falando de atendimento humanizado, onde está todo mundo falando de segurança. O que é que você vai falar? Você entra no Google Meu Negócio de corretoras de seguro, e eu fiz isso de verdade, tá? Qual é a principal crítica? Eu estava em um local isolado, meu carro quebrou e eu não consegui falar com ninguém. O que é que acontece com isso? Você está falando de algo que é no pós-venda. Então, um dos pontos de diferenciação que uma corretora de seguros pode ter é justamente esse pós-venda. Garantir atendimento 24 horas, garantir resposta em até 2 minutos e colocar isso de forma muito clara, trazer isso com clareza no site. No site, proposta, ponto de contato, enfim, apresentação comercial. Sempre que o cliente falar, você vender essa segurança, você vender essa rapidez. E é claro, para todo o mercado é necessário um estudo da concorrência. Onde é que o teu concorrente está sofrendo mais? E onde é que você pode criar essa oferta, criar esse ponto que vai ser mais atrelado à sua marca. Então, ó, eu entrei aqui no site de 10 corretoras de seguro, maioria veio me falar de segurança, maioria veio me falar de tranquilidade, mas, ué, eu não estou sendo educado a comprar um seguro. Eu tenho que ser educado do porquê comprar da sua corretora.
Então, o meu ponto é: trabalhe naquilo que vai estar atrelado à sua marca, que vai convencer o seu cliente a comprar de você e não do seu mercado como um todo. Porque o que acontece é que muitas marcas vendem para o mercado. Ela não está vendendo o benefício de comprar comigo. Então vamos supor, eu tenho uma consultoria de branding, como já falei a vocês. É como se eu passasse todo o meu processo comercial falando de por que você precisa de uma consultoria de branding. E aí, ok, você se convence e fecha com um concorrente meu. Por quê? Porque eu não te ofereci nenhum atributo a não ser preço e prazo diferente. Eu passei o tempo todo tentando te convencer a comprar branding e não a comprar da Above, que é a minha consultoria. Então é muito importante que você crie esses pontos de diferenciação que só você oferece e no processo comercial você bata neles. Então, no caso da minha consultoria, o que é que eu falo de pontos de diferenciação? Visão de negócios, que não olhamos só para design. Entregas funcionais, então que o nosso brand book ele não é um PDF, ele é um link do Notion, onde você consegue baixar tudo com muita facilidade, então não é difícil para o time de marketing utilizar. Eu falo da tecnologia envolvida no processo, então de uma IA exclusiva que criamos aqui para auxiliar os empreendedores. E falo também do senso estético único que temos por conta das nossas formações profissionais. Então, eu não estou convencendo a pessoa apenas a comprar branding. Eu estou convencendo a comprar da minha marca, que é a Above Branding. E quando você faz isso, você está saindo da saturação do mercado, porque você está deixando de competir apenas por preço, prazo e falando de atendimento, que tudo isso aqui nada mais é do que obrigação, para vender de fato pontos de diferenciação que só você tem. Então, por isso que eu não acredito nessa conversa de meu mercado está saturado, meu cliente só olha preço. Isso acontece porque você não está se diferenciando o suficiente, porque a tua oferta está fraca, porque a tua oferta, seja no site, seja na proposta comercial, seja numa call, numa ligação, ela está falando do que todo mundo fala. Você está convencendo o teu cliente a comprar de um mercado e não de você. Então, o cliente ele sai convencido a comprar um seguro, a comprar, vamos supor, uma consultoria, a comprar uma mentoria, a comprar de uma agência de publicidade, mas ele não sai convencido a comprar da sua agência. Ele entendeu a transformação que aquele serviço vai causar, mas ele não entendeu a transformação que a sua empresa vai ser a única a poder causar. Então, por isso que é tão importante, na tua proposta de valor, no teu posicionamento, você ter essa diferenciação muito clara. E uma história, uma curiosidade, o branding, ele se origina justamente daí. Antigamente, não existiam os mercados como conhecemos hoje. Os de autosserviço. Então, que você vai lá e escolhe um item direto da prateleira. Você vai lá, pega o item, coloca no seu carrinho. E o que é que aconteceu com o tempo? Nesses mercados de autosserviço, vamos supor aqui um sabão. Antigamente você tinha uma marca ou duas de sabão. Com o tempo, a tecnologia foi barateando, a indústria foi ficando mais acessível, e isso explodiu num país para 50 opções de marcas de sabão. Então o que é que acontece? Como é que essas marcas iam se diferenciar? Não é mais o sabão que limpa, porque isso é o básico, todos têm que limpar. Então as marcas, elas foram ganhando mais complexidade. Foi se tornando um jogo mais complexo, e essa proposta de valor, ela foi avançando. Então, ao invés de falar apenas
do funcional, que seria, no caso do mercado que citei, a limpeza, passaram a falar também do emocional, do simbólico e de outros benefícios. Então vamos supor, um sabão que limpa. Então a gente tinha no Omo a questão do branco mais branco. Depois você foi para benefícios emocionais e hoje você está no se sujar faz bem. Então que é algo muito além de um benefício simplesmente funcional. Então o que é que eu estou falando aqui? Conforme o mercado ele vai ganhando essa complexidade, vão chegando mais marcas, o branding ele também vai ganhando complexidade e você precisa de mais atributos. Eu trouxe um exemplo de um mercado total B2C, mas que você tem isso também no B2B. Então, talvez seja por esse ponto que você sente que o seu mercado está saturado. Porque justamente a sua marca ela não está com a complexidade, com o nível de profundidade necessária para competir naquele mercado. O seu mercado chegou num número de concorrentes que, para você conseguir competir, você precisa realmente de uma marca bem estruturada, você precisa de uma oferta muito sólida a nível de posicionamento e a nível de proposta de valor. E quando você não tem isso, simplesmente você está fora. Você vai viver competindo por preço. Você vai viver achando que o seu mercado está saturado, quando na verdade não está. O que acontece é que você e os seus concorrentes estão competindo num nível tão elementar, tão sem profundidade, que as ofertas são todas iguais. Então o que é que o cliente vai olhar? É preço. Ele vai rodar lá para o final da tua proposta, vai olhar o preço, vai comparar e pronto, fechou. Fechou com o mais barato. Simplesmente porque você não tem nenhum ponto de diferenciação. A intenção desse vídeo aqui não é te ensinar a como criar esses pontos de diferenciação de forma aprofundada, mas eu vou passar rapidamente por isso, tá? Como é que você pode fazer? Estudar a concorrência, então analisar E olha, a proposta desse vídeo não é te ensinar como criar esses pontos de diferenciação, mas eu vou passar rapidamente por isso, tá? Como é que você pode criar uma oferta única, uma oferta que de fato seja diferenciada? Bem, primeiro você precisa analisar a concorrência. Então analise sua concorrência, analise o que é que eles estão oferecendo e analise também o que é que eles estão deixando de oferecer. Então entre em Reclame Aqui, entre em nota do Google Meu Negócio, veja comentários de redes sociais, veja o que é que eles oferecem de positivo e o que é que eles oferecem de negativo. E o que é que você vai fazer com isso? No positivo, no que eles recebem elogios, você vai fazer o máximo para copiar. Então o que você vai estar criando aqui é um ponto de paridade, é aquilo que é necessário para concorrer nesse mercado. E o que eles oferecem de negativo, você vai ajustar para justamente criar um ponto de diferenciação. Como eu citei aqui atrás na questão das corretoras. Então, se todo mundo está reclamando que passou por um momento que não conseguiu contato, o que é que eu vou falar? Na minha homepage do site vai estar: em caso de sinistro, resposta em até 2 minutos. Você já criou ali uma barreira que vai trazer para o seu cliente não só um benefício de um atendimento rápido, então vai entrar aqui no nível funcional, mas que já vai além. O que é que ele vai trazer? Segurança, que vai entrar no nível emocional. E o que é que você vai fazer? Você vai pegar um depoimento para provar isso. Então, de alguém que teve uma dor de cabeça, alguém que bateu o carro, entrou em contato com você e você respondeu em até 2 minutos. E aí você vai botar esse depoimento lá no teu site. Então você vai estar criando pontos de diferenciação de acordo com a análise da concorrência.
Eduardo, além da análise de concorrência, o que é que eu posso fazer? Você pode olhar outros mercados. Então, mercados que não tenham necessariamente a ver com o seu, mas que possuam alguns pontos de interseção, onde você pode ver o que é interessante e como é que você pode trazer. Por exemplo, eu vi esses dias uma marca de azeite brasileiras bem descontraída, com ilustrações na embalagem, etc. E de onde isso começou? No mercado de vinhos. O mercado de vinhos sempre foi bem quadrado, bem quadradão, e de uns tempos para cá, vimos surgir vinho em lata, vimos surgir também ilustrações na embalagem, rótulos com promessas de um vinho mais refrescante, para justamente atrair um público mais jovem, com marcas menos chatas, digamos assim. E essa empresa de azeites, ela pode muito bem ter se inspirado nesse segmento que é similar, mas não é igual. Então você pode também olhar o que é que está em alta em outros mercados ou também outros países. Para que assim você consiga esse trazer da gringa, trazer o que é está acontecendo lá fora de tendência para aplicar no Brasil e aí você ser pioneiro. Então isso aí já cria também uma proteção a nível de pontos de diferença. E uma outra forma muito fácil que ninguém faz, te garanto, para criar pontos de diferença é escutar o cliente. Então, conversar com pessoas, sejam clientes reais da sua marca, sejam clientes de concorrentes. Então, vamos supor, batendo novamente no exemplo da corretora de seguros, falar com alguém que já contratou um seguro e perguntar o que é que teve de positivo, o que é que teve de negativo na experiência, quais foram os pontos de maior satisfação no contato. Então, entender como é que foi a experiência com a corretora. E assim, você vai ter feedback real e extremamente valioso de quem pode ser o seu cliente. Então, você vai estar conversando diretamente com ele. Como é que faz isso? Você liga, você manda um WhatsApp, você conversa ali por 15 minutos com esse cliente, busca as impressões dele, busca entender o que é que ele valoriza, o que é que não, para que você possa construir essa marca com esses pontos de diferença em cima da percepção dele. Então você já vai ter uma estrutura muito mais matadora para montar uma oferta única. Se eu te convenci que não, a maioria dos mercados não está saturada, o que falta é diferenciação de marca, curte esse vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário para eu saber que você ficou até aqui. Valeu e até a próxima!